Perceba por um instante o peso silencioso da vida. Vivemos correndo, colecionando dias e distrações, e muitas vezes esquecemos de nos perguntar algo essencial. O que o mundo espiritual realmente espera de nós antes que a nossa passagem pela Terra chegue ao fim? Chico Xavier dizia que ninguém vem ao mundo por acaso e que cada existência é uma missão cuidadosamente preparada no plano superior. Não estamos aqui apenas para sobreviver, trabalhar, acumular bens ou cumprir rotinas. Viemos para aprender, para evoluir, para reparar e principalmente para amar. A Terra é uma escola e cada alma que aqui habita é, ao mesmo tempo, aluno e professor das lições invisíveis do Espírito. Antes de partirmos, o mundo espiritual espera que compreendamos o valor das pequenas coisas. Não é a grandeza dos feitos que importa, mas a grandeza da intenção com que agimos. Um gesto simples, uma palavra de conforto, um perdão concedido, tudo isso tem um valor imenso aos olhos dos espíritos superiores. Chico dizia que o bem nunca se perde, mesmo quando ninguém vê. Cada ato de bondade sincera é uma semente luminosa lançada no solo do universo. E quando partimos, não levamos conosco os títulos ou as posses, mas apenas o perfume dessas sementes que floresceram no coração dos outros. O mundo espiritual também espera que aprendamos a lidar com as dores sem revolta. As dificuldades, as perdas, as doenças e as decepções não são castigos, mas instrumentos de crescimento. São os meios pelos quais a alma se lapida, como a pedra bruta que precisa ser polida para brilhar. Chico Xavier, que enfrentou tantas dores em silêncio, dizia que a dor é uma visita sagrada, que vem para nos ensinar o que a alegria sozinha não seria capaz de mostrar. E quando compreendemos isso, o sofrimento deixa de ser um inimigo e passa a ser um mestre silencioso, que nos conduz à serenidade. Mas talvez o maior aprendizado que o mundo espiritual espera de nós antes da partida seja o da reconciliação. Há almas que passam décadas cultivando mágoas, ressentimentos e culpas e partem sem se libertar delas. Chico lembrava que ninguém consegue atravessar o portal da eternidade em paz enquanto o coração carrega pesos desnecessários. A vida é breve demais para guardar rancores. O perdão não é um presente que damos ao outro, mas um remédio que aplicamos em nós mesmos. Liberar alguém do erro é libertar-se junto. O plano espiritual espera que aprendamos a perdoar, mas também a pedir perdão, sem orgulho e sem medo, porque o amor é o único vínculo que atravessa a morte. Além disso, o mundo espiritual espera que façamos da nossa vida uma obra de fé. Não uma fé cega, mas uma fé consciente, aquela que se manifesta na confiança em Deus, mesmo quando tudo parece ruir. A fé que não exige milagres, mas que é capaz de enxergar o milagre dentro da própria provação. Chico dizia que acreditar é continuar caminhando, mesmo com lágrimas nos olhos, porque o Espírito sabe que nenhum esforço de amor é em vão. A fé é o combustível invisível que sustenta a alma em meio às tempestades da existência. É o fio que nos liga ao alto quando tudo aqui embaixo parece se desfazer. E por fim, antes que a hora da partida chegue, o mundo espiritual espera que deixemos rastros de luz e não de arrependimento, que nossas palavras consolem mais do que machuquem, que nossos gestos curem mais do que ferem. Que sejamos lembrados não pelo que tivemos, mas pelo que fizemos de bom. Porque quando chegar o momento de atravessar o véu, o que realmente contará será o quanto conseguimos transformar dor em amor, egoísmo em compaixão e tempo em eternidade. É essa a verdadeira preparação da alma para o retorno à casa espiritual. Viver de forma que o bem se torne a nossa herança mais valiosa. Há um instante sagrado que antecede o retorno da alma ao plano espiritual. Um momento em que tudo o que parecia importante perde o brilho e o que antes era invisível passa a ter um valor imenso.
É quando percebemos que a vida não foi uma corrida, mas um caminho cheio de oportunidades de crescer e servir. O mundo espiritual não espera de nós perfeição, mas sinceridade na busca pela melhora. Espera que, antes de partirmos, tenhamos aprendido a olhar para o outro com compreensão e não com julgamento. Que tenhamos substituído a pressa pela presença, o orgulho pela humildade e o medo pela fé. Chico Xavier dizia que o verdadeiro preparo para a morte começa quando aprendemos a viver para o bem. Cada dia é uma chance de começar de novo, de corrigir algo, de reconciliar-se com alguém, de silenciar uma crítica ou de espalhar um pouco de esperança. Não se trata de grandes gestos heróicos, mas de atitudes simples que, somadas, constroem a paz interior que levamos conosco. Quando o espírito se liberta do corpo, o que realmente pesa é o que fizemos com o tempo que nos foi dado. E aqueles que souberam usá-lo para aliviar o sofrimento alheio, mesmo em silêncio, são recebidos com alegria pelos mensageiros da luz. O mundo espiritual também espera que desenvolvamos o desapego, não apenas dos bens materiais, mas das ilusões que nos mantêm presos ao que é passageiro. Quantas vezes vivemos como se a vida fosse eterna aqui, acumulando coisas que não nos acompanharão? Chico lembrava que a verdadeira riqueza é aquela que ninguém pode tirar. A bondade, a fé, a paciência, a capacidade de compreender e de amar. Quando a alma entende isso, ela se liberta das correntes da vaidade e começa a viver com leveza, sem medo do fim. Porque o fim, na verdade, é apenas uma mudança de morada. Há também o aprendizado do silêncio. Em um mundo de barulho e opiniões, o silêncio é uma forma de oração. É nele que a alma ouve o chamado do alto e compreende o que precisa transformar. O mundo espiritual espera que aprendamos a ouvir mais, ouvir a voz interior que nos guia, ouvir a dor dos outros, ouvir o sussurro da consciência antes de agir. Chico dizia que Deus fala através da consciência tranquila e que aquele que aprendeu a silenciar o orgulho e a impaciência já está em sintonia com as esferas mais elevadas. O silêncio não é ausência de ação, mas presença de sabedoria. Outra lição essencial é a gratidão. Quantos de nós reclamamos do que falta, esquecendo de agradecer pelo que já temos? A gratidão é uma vibração que ilumina o caminho espiritual, porque ela reconhece a mão de Deus mesmo nas situações difíceis. Chico contava que o espírito grato transforma dores em bênçãos, porque entende que tudo tem um propósito no aprendizado da alma. Antes de partir, o mundo espiritual espera que possamos olhar para trás e, em vez de lamentar o que não foi, agradecer por cada lição recebida, por cada pessoa que cruzou o nosso caminho e por cada lágrima que se transformou em crescimento. E talvez, acima de tudo, o plano superior espere que aprendamos a amar sem exigências. Amar sem esperar retorno. Amar com compreensão. Amar mesmo quando o outro ainda não sabe retribuir. Esse amor é o reflexo mais puro da presença divina em nós. Quando a alma ama dessa forma, ela se liberta de todas as amarras da terra e se aproxima da essência de Deus. Chico Xavier dizia que o amor é a única força capaz de atravessar o túmulo e que aqueles que amam verdadeiramente jamais estão separados. Apenas continuam ligados por fios invisíveis de luz. Por isso, antes de partir, a alma é chamada a aprender o amor que perdoa, que acolhe, que eleva e que ilumina até os corações mais sombrios. Há algo profundamente transformador em perceber que a vida não é apenas uma sucessão de dias, mas uma construção espiritual. O mundo invisível observa o modo como usamos cada instante e não as aparências que mostramos aos outros. Chico Xavier dizia que o verdadeiro progresso da alma não se mede pelo que ela conquista no mundo, mas pelo que ela consegue vencer dentro de si mesma. Antes da partida,
O que o plano espiritual mais espera é que tenhamos aprendido a dominar nossas próprias sombras, o orgulho, o egoísmo, o medo, o ressentimento. Essas são as correntes que nos impedem de ascender quando deixamos o corpo. E o trabalho de libertação delas começa aqui, agora, nas escolhas diárias. O orgulho, por exemplo, é um dos maiores obstáculos da alma. Ele nos impede de reconhecer nossos erros, de pedir perdão e de aceitar ajuda. O espírito orgulhoso se isola, acreditando que pode caminhar sozinho, mas ninguém evolui sem aprender a servir e a se abrir ao amor. Chico lembrava que o orgulho é uma forma sutil de cegueira espiritual. Ele nos faz acreditar que já sabemos o bastante, quando ainda estamos apenas engatinhando diante da sabedoria divina. O mundo espiritual espera que aprendamos a humildade verdadeira, aquela que não é submissão, mas reconhecimento do nosso lugar no universo, como aprendizes eternos de Deus. Já o egoísmo é a raiz de quase todos os sofrimentos. Enquanto a alma pensa apenas em si, ela se afasta da vibração do amor universal. Muitos espíritos, ao desencarnar, percebem com espanto o quanto desperdiçaram a vida cuidando apenas dos próprios interesses, enquanto poderiam ter sido instrumentos do bem. Chico dizia que o egoísmo é uma prisão dourada. Parece confortável, mas mantém a alma trancada. Antes de partir, o mundo espiritual espera que aprendamos a estender as mãos, a partilhar o que temos, seja um pedaço de pão ou uma palavra amiga. Porque na hora do retorno, o que realmente conta é quantos corações conseguimos aliviar. Outra sombra que precisamos enfrentar é o medo. Medo da solidão, do futuro, da perda e até da própria morte. Mas o medo é apenas a ausência de confiança. Quando a alma compreende que está sempre amparada pelas leis divinas, o medo se dissolve e em seu lugar nasce a serenidade. Chico costumava dizer que ninguém morre antes da hora e ninguém fica um segundo a mais na terra sem que isso tenha um propósito. Essa certeza acalma o espírito e o ensina a viver com entrega, sabendo que tudo o que acontece faz parte de um plano maior, mesmo quando a dor parece injusta. A confiança em Deus é o antídoto que o mundo espiritual mais deseja ver florescer em nós. O ressentimento também é uma energia que adoece o espírito. Guardar rancor é como carregar pedras no coração, e cada mágoa não resolvida se transforma em peso na caminhada. Chico dizia que há muitos espíritos presos ao umbral não por grandes crimes, mas por pequenos ressentimentos cultivados durante anos. Por isso, o perdão é tão importante, ele não apaga o passado, mas purifica o presente. O mundo espiritual espera que aprendamos a soltar o que já não serve, a deixar ir o que não podemos mudar e a transformar a dor em aprendizado. O perdão é a chave que abre as portas da libertação quando chega o momento da partida. Por fim, há uma sombra silenciosa que Chico mencionava com frequência: a ingratidão. A alma ingrata vive cega às bênçãos que recebe e, por isso, nunca se sente em paz. A gratidão é a vibração que eleva a alma às esferas superiores, porque ela reconhece o amor de Deus em cada detalhe, até nas provas mais duras. Antes de partirmos, o mundo espiritual espera que possamos olhar para a nossa vida e ver que nada foi em vão, que cada queda teve um sentido e que cada pessoa que passou deixou uma lição. Essa visão amorosa do passado é o primeiro passo da libertação espiritual. Quando a alma aprende a agradecer por tudo, ela já está pronta para recomeçar em planos mais altos. Muitas vezes, imaginamos que o mundo espiritual espera de nós é algo grandioso, quase impossível de alcançar. Mas Chico Xavier dizia que o verdadeiro trabalho da alma está nos detalhes, na forma como tratamos as pessoas, nas intenções que colocamos em nossas ações, na paciência que temos diante das provações.
O que o plano superior deseja é que cada um de nós transforme o cotidiano em um campo de aprendizado. As pequenas provas de hoje são os grandes degraus da elevação amanhã. A paciência com um parente difícil, a humildade diante da crítica, a coragem de continuar quando tudo parece perdido, são essas atitudes simples que constroem a fortaleza espiritual que carregaremos para além da vida. O mundo espiritual observa com ternura e esperança quando a alma começa a servir sem esperar retorno. Servir não significa se sacrificar cegamente, mas agir com amor, mesmo quando ninguém está olhando. Chico lembrava que os anjos da luz não nascem prontos. Eles são almas que aprenderam a amar em meio às dificuldades. Por isso, cada gesto de caridade, cada pensamento positivo, cada oração sincera é um passo a mais na direção da luz. Mesmo os atos que parecem pequenos, um sorriso a alguém triste, um conselho acolhedor, um simples "estou aqui", são vibrações que ecoam no plano espiritual e ajudam a curar feridas invisíveis, tanto nossas quanto dos outros. Outra atitude que o mundo espiritual valoriza profundamente é a aceitação das provas da vida sem desespero. Há situações que não conseguimos mudar, perdas que não podemos evitar, dores que parecem não ter explicação. Mas Chico sempre dizia: Deus não se engana. Tudo o que nos acontece tem uma razão que muitas vezes só compreenderemos mais tarde. Aceitar não é se conformar. É confiar que o sofrimento é temporário e que dele surgirá algo bom. O espírito que aprende a aceitar sem revolta amadurece mais rápido, pois entende que cada dor é um convite à transformação. A serenidade diante da adversidade é uma das virtudes mais admiradas pelos espíritos superiores. O mundo espiritual também espera que aprendamos a valorizar o tempo. Cada dia é uma chance de fazer diferente, de evoluir um pouco mais, de reparar um erro ou consolar alguém. Chico Xavier dizia que o tempo é o maior patrimônio do espírito encarnado e que o modo como o utilizamos define nossa colheita no além. Muitos desencarnam lamentando o tempo perdido com mágoas, brigas e vaidades. Por isso, antes que a partida chegue, o plano superior deseja que despertemos para o valor do agora, que aprendamos a estar presentes, a ouvir mais, a viver com consciência e propósito. Cada segundo é uma oportunidade de semear luz. Há também o aprendizado da compaixão, ver o sofrimento alheio e sentir vontade de aliviar, mesmo sem poder resolver tudo, é um sinal de alma evoluída. A compaixão é o olhar de Deus refletido no ser humano. Chico costumava dizer que quando nos preocupamos sinceramente com o outro, atraímos a companhia de bons espíritos, porque o amor desinteressado é a linguagem do céu. Antes de partir, o mundo espiritual espera que tenhamos deixado marcas de compaixão, que alguém se lembre de nós como aquele que ouviu sem julgar, que amparou sem pedir nada, que ajudou mesmo quando também precisava de ajuda. Essas lembranças são como luzes que nos guiarão quando cruzarmos o véu da existência. E por fim, há o exercício mais sutil, aprender a confiar na providência divina. A confiança plena é o ponto mais alto da fé, porque nela o medo desaparece e o espírito encontra paz. Quando aprendemos a entregar nossas preocupações a Deus, sem desistir de fazer o bem, entramos em sintonia com as forças que regem o universo. Chico dizia que a fé não remove apenas montanhas externas, mas as montanhas interiores, aquelas que nos impedem de ver além da dor. E quando conseguimos viver com esse sentimento, o mundo espiritual se alegra, pois vê que estamos prontos para retornar à pátria verdadeira, leves, serenos e com o coração em paz. À medida que a vida avança e o corpo começa a demonstrar os sinais do tempo, o espírito é chamado a refletir sobre tudo o que construiu. Não em termos de riqueza ou reconhecimento, mas em aprendizado e transformação.
O mundo espiritual não se impressiona com títulos, mas com o quanto uma alma conseguiu tornar-se mais consciente, mais amorosa e mais humilde diante das leis de Deus. Chico Xavier dizia que a velhice é uma bênção disfarçada, porque é nela que temos a chance de revisar a própria história e acertar o que ainda pode ser curado. O tempo desacelera, não como um castigo, mas como um convite à introspecção. É nessa fase que o céu observa atentamente se o coração humano está em paz com o passado e com o próprio destino. Antes de partir, o plano espiritual espera que tenhamos compreendido o valor do arrependimento sincero. Errar faz parte da experiência humana, mas reconhecer o erro é o primeiro passo para libertar a alma. Muitos espíritos chegam ao outro lado carregando culpa, não por terem falhado, mas por não terem tido coragem de se perdoar. O arrependimento verdadeiro não é sofrimento estéril, é despertar moral. É quando a consciência finalmente entende o que poderia ter feito melhor e decide não repetir. Chico dizia que Deus não exige perfeição, apenas honestidade diante de nós mesmos. Uma lágrima de arrependimento sincero tem mais valor no plano espiritual do que 1000 palavras de justificação. O mundo espiritual também espera que deixemos lições vivas na Terra. Cada vida é uma mensagem, e o modo como vivemos se torna um exemplo para quem fica. Não importa se fomos conhecidos ou anônimos, o que conta é o legado de amor que espalhamos. Chico Xavier dizia que as palavras comovem, mas o exemplo arrasta, e é isso que permanece após a partida. A maneira como tratamos as pessoas, como reagimos às dores, como enfrentamos as provações. Tudo isso será lembrado, e cada lembrança boa é uma semente espiritual que continuará germinando no coração dos que seguem o caminho depois de nós. Assim, mesmo quando partimos, ainda estaremos servindo, porque o bem nunca morre. Outro ponto que o plano superior valoriza é a reconciliação com o próprio destino. Quantos vivem reclamando da vida que tiveram, dos pais, das escolhas, das circunstâncias? Mas Chico sempre ensinou que nada é por acaso, que cada existência é moldada com sabedoria divina. Quando aceitamos o caminho que nos foi dado, mesmo que ele tenha sido difícil, damos um passo enorme na evolução. Essa aceitação não é resignação, é compreensão. É o momento em que o Espírito diz a Deus: eu entendo o propósito e agradeço pela oportunidade. Essa atitude simples de rendição amorosa tem um poder imenso no plano espiritual, pois demonstra que a alma aprendeu o valor da confiança. Há ainda um aprendizado mais profundo, reservado para os que já caminharam muito: o desapego dos resultados. Muitos acreditam que precisam ver os frutos de tudo o que fizeram, mas nem sempre é assim. Chico Xavier lembrava que há sementes que só florescem depois que partimos. O mundo espiritual espera que possamos agir com amor, sem depender do reconhecimento, sem esperar gratidão, sem buscar retorno. O bem verdadeiro é aquele que se faz pelo simples prazer de servir. Quando a alma age assim, ela alcança um estado de liberdade interior que nenhuma dor é capaz de abalar. É nesse ponto que o espírito começa a sentir, mesmo ainda encarnado, o sabor da eternidade. E quando a hora se aproxima, o mundo espiritual observa se conseguimos manter a serenidade. Não é o medo da morte que importa, mas a confiança na continuação da vida. Aquele que viveu com amor e consciência não teme partir, porque sabe que nada se perde. A morte é apenas o reencontro com a verdadeira casa. Chico dizia que o desencarne não é o fim, é o retorno à pátria luminosa de onde viemos. Por isso, o mundo espiritual espera que antes da partida possamos olhar para o alto com paz no coração e dizer: fiz o meu melhor, aprendi o que precisava, agora confio em ti.
É esse estado de entrega serena que transforma a morte em renascimento. Quando a alma finalmente se prepara para deixar o corpo, tudo o que foi vivido se ilumina dentro dela. Não há mais disfarces nem ilusões. O espírito vê, com absoluta clareza, o que realmente teve valor e o que foi perda de tempo. Nesse instante, o mundo espiritual se aproxima com ternura, não para julgar, mas para acolher e ensinar. Chico Xavier dizia que no momento da passagem, cada um recebe exatamente aquilo que construiu. Os bons pensamentos se transformam em luz, as ações de amor se convertem em asas e as mágoas não resolvidas pesam como correntes. Por isso, a vida terrena é a grande oportunidade de preparar a bagagem que levaremos de volta à verdadeira morada. O plano superior espera que, ao partir, estejamos em paz com a nossa própria consciência. Essa é a grande meta da existência: chegar ao outro lado sem remorsos, com o coração leve. Nenhum espírito é cobrado por não ter sido perfeito, mas por não ter tentado evoluir. Chico costumava dizer que Deus não exige que sejamos anjos, mas que não desistamos de ser melhores. Cada esforço, cada oração, cada gesto de bondade silenciosa é anotado na contabilidade divina. Mesmo aquilo que o mundo esqueceu, o céu recorda. Porque para o mundo espiritual, o valor de uma vida está na pureza da intenção e não na aparência das realizações. Quando o corpo repousa pela última vez, a alma desperta para a realidade espiritual com o mesmo nível de luz que cultivou na terra. Por isso, o mundo invisível insiste tanto para que aprendamos a viver com amor, com perdão, com paciência. Essas virtudes são como vestes luminosas que o Espírito leva consigo. Aqueles que amaram e serviram, que buscaram compreender em vez de julgar, são recebidos por companhias serenas que os envolvem em harmonia e gratidão. Já os que ainda guardam ódio, orgulho ou culpa encontram um cenário compatível com o que sentem, até que aprendam novamente a amar. Ninguém é condenado, todos são amparados, mas cada um desperta na vibração que criou para si. O mundo espiritual também espera que deixemos portas abertas, não apenas as portas do afeto, mas as da esperança para quem fica. Que sejamos lembrados como alguém que semeou luz, que inspirou coragem, que viveu com fé. Chico Xavier dizia que a morte não interrompe os laços do amor, apenas os transforma. A alma que parte continua acompanhando e protegendo os que ama, e quanto mais leve ela estiver, mais poderá ajudar. Por isso, a melhor herança que podemos deixar é a certeza de que a vida continua e de que o amor é mais forte do que qualquer separação. Esse é o consolo que o mundo espiritual deseja ver florescer em cada coração que ainda caminha na terra. No momento da despedida, o espírito compreende que a jornada foi apenas um capítulo de uma história muito maior. Todas as dores, as alegrias, os encontros e desencontros passam a fazer sentido. A alma entende que nada foi em vão, que tudo serviu para seu aperfeiçoamento. Chico dizia que quando o espírito desperta no além, a primeira sensação dos que viveram com fé é de gratidão. Gratidão pela oportunidade de ter aprendido, de ter amado e de ter recomeçado. É por isso que o mundo espiritual não espera que sejamos santos, mas que sejamos conscientes do dom que é viver. Que transformemos o tempo em serviço, a dor em lição e o amor em nossa forma mais pura de existir. E quando esse aprendizado é alcançado, a alma não teme o retorno. Ela se despede do corpo como quem muda de morada, levando apenas a luz que construiu. O mundo espiritual a acolhe com alegria e ela reencontra os rostos amados que a esperavam, compreendendo, enfim, que a vida nunca termina. Apenas muda de forma.
O que o mundo espiritual espera que façamos antes de partir é simples e grandioso ao mesmo tempo. Viver de tal modo que a morte não nos assuste, mas nos encontre prontos para seguir com o coração sereno e o espírito cheio de amor. Porque, como dizia Chico Xavier, ninguém morre, apenas volta para casa.